Bom dia! Tudo bem, turma? Vamos lá? Chegamos ao último dia da aula de matemática, né, da semana aí, correto? Quinta-feira. E hoje eu vou trabalhar a ideia das correções com vocês, tá? Então, você já tem esses arquivos agora a gente só vai trabalhar com a correção. Hoje não tem arquivo lá no Tec Educar, tá bom? Teve segunda, teve quarta. E hoje não, porque hoje é somente as correções mesmo do que o material que vocês já têm em mãos. Então, vamos lá? A número 1, nós vimos, né, na segunda-feira, que foi a ideia da geometria. Eu fiz a número 1 com vocês aí, tá na tela. E agora nós vamos começar a partir da 2. A número 2. A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é... Vamos ver as opções. Um cilindro? Primeiro, tem alguma parte arredondada aqui? Não. Então, o que a gente faz com a letra A? A gente exclui a letra A, então. Não tem nada com corpo arredondado, então não tem como ser um cilindro. A letra B. Uma pirâmide de base pentagonal, a base dela tem que ser pentagonal, correto? Só que aqui, ó, se eu olhar, a base realmente é pentagonal. Só que os lados dela é quadrado, não é triangular. Então, também não pode ser. O que eu faço? Excluo também a letra B aí, correto? Vamos para a letra C. Um prisma de base pentagonal, se a gente observar, nós temos aqui, ó, as bases são pentagonais de 5 lados e o lado dela é quadrado, correto? Então, é considerado como um prisma. Ah, então a resposta correta seria a letra C. Ah. E a letra D, poderia ser um paralelepípedo? Não, porque olha só como que é minhas bases, elas são pentagonais. Então, o que me resta aí? Letra C. Quem acertou? Parabéns. Vamos lá para o próximo. Nós temos a 3. As figuras 1, 2 e 3 correspondem respectivamente às planificações dos sólidos. Se nós olharmos aqui, nós vamos ter um triângulo, correto? De base quadrada. Nós vamos ter um cilindro aqui na figura 2. E na figura 3 nós vamos ter um cubo ou quadrado, correto? Bom, de acordo com o que a gente já conseguiu identificar, olhando para a planificação das figuras, a gente só vai aonde? Na resposta correta. A número 1 é o quê? Pirâmide. Número 2, cilindro. E a 3, um cubo. A única resposta que bate com a organização de cada figura é a letra B. Correto? Olha, fácil essa daí, hein? Vamos para o próximo aí, número 4. Observe abaixo o modelo de um cubo. Ele tem 14 planificações, 11, olha aí, 11 planificações diferentes. Isto é, existem 11 diferentes moldes possíveis para se formar um cubo por meio de dobradura, correto? Então, vamos lá. Nós temos a ideia do nosso cubo. Dentro desse cubo aí, nós temos as planificações, as 11 possíveis planificações, tá? E ele só colocou 4 entre elas. Então, vamos identificar qual poderia ser. Identifique entre as alternativas abaixo uma dessas planificações. Se a gente olhar, gente, para montar um quadrado aqui, o que vocês podem fazer em casa? Vocês podem montar essa planificação e tentar montar um cubo com essas planificações aí, correto? Ficaria até mais simples para a resposta de vocês. Qual seria a resposta correta aqui na número 4, gente? Poderia ser somente a letra B, correto? Se a gente fizer as dobraduras certinho aqui, a gente chega a um cubo perfeito, tá bom? Vamos pro próximo. Número 5, olha a nossa ideia de fração entrando aí junto das planificações. Um copo de água da figura abaixo é dividido em 3 partes iguais por linhas pontilhadas. A fração do copo com água é... Bom, esse copo aqui ele está sendo dividido em quantas partes, gente? 3, correto? E quantas partes eu utilizo dele? 2. Ah, então nós sabemos que a parte que eu estou utilizando é o meu numerador e a parte total que eu tenho é o meu denominador. Então, eu vou ter um total de 2/3. Será que eu tenho 2/3 na minha resposta aqui? Tenho. A letra B, ó. Ah, professor, não lembrava. Mas tem que lembrar. Que nós já passamos por frações, tá? E frações vão estar sempre voltando aí, o ano todo. Vamos lá.
6. Uma loja vende botijões térmicos para bebidas em 2 tamanhos. Então, olha os botijões aí para vender bebidas. Nós temos o primeiro aí com 8 litros e o segundo com 2 litros, correto? O botijão com capacidade para 8 litros, esse daqui, ó, o maior, é vendido por R$56. Então, ele é vendido por R$56, correto? Se o preço dos 2 botijões for proporcional à capacidade, o preço do botijão de 2 litros é proporcionalidade. Nós vimos proporcionalidade até mesmo dentro de frações, correto? Se eu tenho 8 e o outro tem 2, em quantas partes o 8 foi dividido para chegar até o 2? Ele foi dividido em 4 partes. Isso é uma proporcionalidade. Tudo bem? De 8 para 4, a proporcionalidade de divisão é em 4. Tudo bem? O que eu posso fazer? Então, eu vou pegar o valor total, que o de 8 litros está sendo vendido, né? Eu vou pegar R$56 e vou dividir por 4. Dividindo por 4, eu vou obter um valor que vai ser vendido, o de 2 litros, por R$14. Tudo bem? Difícil? Tá fácil, né? Eu acho que o meu vídeo tá pegando aqui a resposta, né? Vou colocar mais pra cima aqui, ó. Vou tirar daqui. Deixa eu apagar essa partezinha, vou colocar mais pra cima, então, ó. Então, nós iremos ter aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. R$56 dividido para 4, eu obtenho um valor de R$14. Então, o de 2 litros será vendido por R$14. A minha resposta correta será a letra D. Quem acertou? Parabéns. Número 7. Um polígono de 6 lados é um? Se eu olhar o número 7 aí, um polígono de 6 lados, como que é o nome dele, gente? Um penta tem quantos lados? 5. Correto? Um triângulo tem 3 lados. Professor, qual que poderia ser entre esses daí? Lembrando da quantidade de lados de cada figura, nós temos um hexágono. Ele é um hexágono tem 6 lados. Tudo bem? Então, nossa resposta correta é a letra B. Vamos pro próximo. Número 8. O pentágono é um polígono de... O penta. Quanto será? Nós já vimos, nós falamos já durante essas atividades aí sobre eles. O pentágono seria, então, de quantos lados, gente? O pentágono, ele é uma figura de 5 lados. Ele é um penta. Letra C. Correto? Fácil? Vamos para número 9. Com auxílio de uma régua, classifique cada triângulo como escaleno, isósceles ou equilátero. Vamos lá de novo. O escaleno, ele faz o quê? Ele trabalha através de escalas, tá? Ele tem todos os lados diferentes. Uma escala que eu falo é como se fosse uma escala de temperatura. A escala de temperatura de um corpo para um corpo de uma outra pessoa é totalmente diferente. Então, são escalas. Por isso que é trabalhado como um escaleno. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Escaleno são todos os lados diferentes, tá? Um isósceles, ele deixa 2 lados de uma figura igual e um lado diferente, tá bom? E o equilátero, ele faz o quê? Ele trabalha com todas as medidas desse triângulo iguais. Se a gente observar aqui, então, o nosso primeiro triângulo aqui, ele seria considerado como um escaleno. Porque se vocês pegaram a régua aí, ó, esses 2 lados em pé têm a mesma altura, só que a base é diferente. Então, ele é escaleno. Correto? O próximo, nós temos aí uma figura equilátera. Por quê? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Equilátero. Fácil. E só sobrou quem agora? Sobrou o isósceles, que é quando ele mantém 2 lados de mesmo tamanho, correto? E um diferente. Então, o que nós podemos fazer aqui, ó? Colocá-lo como isósceles. Tudo bem?
Deixa eu só voltar aqui nesse primeiro, ó. O escaleno, ele tem todos os lados diferentes, tá? É porque eu tô sem a régua aqui, ó, mas eu tô observando agora, ó. Todas as medidas deles estão diferentes. Por isso que ele é considerado como um escaleno. Beleza? Vamos lá pro número 10. Utilizando o transferidor, se necessário, classifique os triângulos quanto aos ângulos. Bom, nós vimos aí, eu até dei uma dica para vocês, né, quando eu estava explicando, que o número 10, a letra A, ele é considerado como um ângulo reto. Porque, ó, essa caixinha com pontinho dentro, ela equivale a 90 graus, tá bom? São atividades novas aí que é para vocês irem pegando por ideias de tamanhos de triângulos das figuras. Logo depois, na letra B, nós vamos ter um ângulo agudo, correto? Porque ele é menor que 90 graus. Logo após, nós vamos ter aqui, ó, olha o tamanho desse ângulo, ele ultrapassa 90 graus, ele ultrapassa o ângulo reto. Então, ele é chamado de obtuso. Ah, e esse daqui, ó, também igual ao da letra B, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, ele é considerado como um ângulo agudo. Tudo bem aí, turminha? Faça essa primeira parte. Quem acertou aí, marca certo. Quem errou, já vai corrigindo aí, depois dá uma revisada nessa folhinha aí. Vamos lá pro próximo. Nós vamos trabalhar a ideia do volume, tá? Foi o que nós vimos ontem. E eu comecei com vocês a atividade de número 1, tá? Aí, seguinte para as outras. Número 2. Agora determine o volume do sólido abaixo. Então, nós vamos ter aqui, ó. O volume desse sólido, o volume seria igual ao quê? 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Correto? Quem tiver o auxílio de uma calculadora, que é um número com vírgula, vocês podem utilizar a calculadora, tudo bem? Vocês vão na calculadora, coloca 2,5, correto? E repete essa sequência mais 2 vezes. Correto até aí? Pra gente descobrir o volume dessa figura. Nós chegamos a um volume aí de 15,625. Qual que é a unidade de medida? Centímetros. cm significa centímetros, tá bom? Depois, nós vamos ter o volume dessa caixa de tinta. O volume dessa lata de tinta, né? É o quê? Nós temos quanto, gente, de comprimento aí? 30 vezes 20 de largura vezes 40 de altura. Então, se eu multiplicar aí 30 vezes o 20, eu obtenho 600. Vezes 40, eu obtenho 24.000. Correto? Só que 24.000 o quê? Centímetros. Esse é o volume dessa lata de tinta. Tá bom? A número 4. Faça o desenho de um paralelepípedo que possua 6 centímetros de comprimento, 2 de largura e 3 de altura. E em seguida, determine o volume dele. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter isso daqui, ó. Vamos fingir que isso daqui é a minha figura, tá, gente? Eu tô no mouse aqui, hein, ó. Olha. Pronto. Quanto que eu tenho de comprimento? 6 metros. O M significa metro. Quanto que eu tenho de largura? 2 metros. E altura? 3 metros de altura. Correto? Então, vamos lá. Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes o 6, eu tenho 12. Agora, 12 vezes 3, eu obtenho 36. Qual seria o volume dessa figura aqui? Vou colocar o volume aqui, ó. O volume dessa figura multiplicando as áreas entre si, eu obtenho 36 metros. Fácil, correto? Vamos lá pro próximo. Nossa, chegamos no último aí, ó. Uma caixa de sapatos em forma de paralelepípedo retângulo tem as seguintes medidas. 30 centímetros de comprimento, então aqui equivale a 30, ó. Posso marcando nela? Posso. 30 centímetros. Quanto que eu tenho de largura? 18 centímetros. E de altura? De altura eu tenho 15 centímetros.
Ah, eu quero saber o volume dessa figura. Trabalhando com volume, que é o comprimento, que é 30, vezes a largura, que é 18, vezes a altura, que é 15, eu chego a um total de... Vamos lá, então. 18 vezes 30, 540. Vezes 15, 8.100. Qual que é a unidade de medida? Centímetros. Tá bom? Esse é o cálculo, esse é um trabalho mesmo, tá? Vai dar uns números grandes, que a gente tá trabalhando com volume de capacidade de algo, de algum recipiente. Tá bom? Então, estudem, dá uma revisada nisso daí. Segunda-feira eu vou postar mais atividades, tá? Mas aí eu vou complementar o que vocês já viram durante esse bimestre, esse semestre todo, tá? Porque essa semana que vem já é a última semana do nosso segundo bimestre. Então, antes de iniciar o terceiro, semana que vem eu vou trabalhar com atividades que vocês já viram durante o ano todo, tá bom? Aí eu volto com mais atividades segunda-feira, né? E também volto com a prova de vocês aí, tá? Mas eu mando lá os recadinhos no WhatsApp, deixo tudo explicadinho também lá no Tec Educar, pra vocês poderem retirar. Tá bom, turminha? Vejo vocês aí semana que vem. Estudem, se preparem pra prova de vocês. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me chama. Tchau, tchau, quinto ano. Se cuida.